O Congresso tem até hoje para votar a medida provisória que substitui o aumento do IOF e garante a arrecadação para o governo fechar o ano com as contas públicas dentro da meta. Ontem, a MP foi aprovada por 13 votos a 12 na comissão mista, mas ainda enfrenta resistência, sobretudo, do Centrão e da bancada do Agro. Se o texto perder a validade, o Palácio do Planalto pode ter de refazer o planejamento fiscal. A MP traz um alívio na tributação das bets e eleva a taxação das fintechs, João Pedro Melo. Conta tudo pra gente, bom dia pra você. Oi, Carlinha, bom dia a você e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, plenários da Câmara e do Senado devem votar ainda hoje essa medida provisória que compensa o recuo do governo sobre o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, e essa medida, ela eleva a tributação sobre aplicações financeiras e ativos virtuais. Ela foi aprovada ontem em uma comissão mista, placar apertado, 12 votos contra, 13 votos favoráveis, por isso o governo ainda não sabe se tem ou não votos suficientes para aprovar essa proposta que aumenta a arrecadação. Para conseguir margem de negociação, o Palácio do Planalto, recuou de 2 pontos principais da ideia inicial, que o primeiro foi a manutenção da isenção da letra de crédito do agronegócio, chamada de LCA, e a letra de crédito imobiliário, a LCI. A proposta inicial era tributar esses rendimentos em 5%, mas a ideia foi alvo de críticas do setor produtivo. Com isso, o governo acabou voltando atrás. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que a negociação envolveu todos os setores ou todos os membros do Legislativo. A gente vai ouvir um trechinho do Fernando Haddad agora. Houve concessões mútuas da Câmara, do Senado, do próprio governo, para chegar a um termo, a um texto que pudesse ser apreciado já com conhecimento das tratativas que foram feitas, para que não haja atropelo nos debates aqui na Câmara Revisora. O primeiro que são as letras isentas, que houve muita discussão em torno disso, se entendeu que com a taxa de juros muito elevada, corria o risco de um ou outro investimento ser prejudicado, no momento em que a Selic está a 15%. Então houve, da parte de muitas pessoas ligadas ao setor produtivo, o apelo para que isso fosse considerado em outra oportunidade e não na SMP. Bom, o segundo ponto de recuo foi sobre o aumento de tributação de apostas esportivas. A versão original da medida provisória previa a taxação da receita bruta das bets regularizadas com uma alíquota de 12% e 18%, ou seja, entre esses valores. Mas esse trecho foi alterado. Agora o texto propõe uma taxa fixa de 12% sobre o setor. Segundo Fernando Haddad, a tributação de apostas será discutida em uma outra oportunidade. Essa medida provisória foi editada pelo governo após o Congresso derrubar o aumento do imposto sobre operações financeiras lá em junho. Gerou muita polêmica naquela época, porque foi uma medida proposta pelo Ministério da Fazenda, com a ideia de equilibrar as contas públicas, ou seja, de fato de uma arrecadação para cumprir as regras do arcabouço fiscal. Essa proposta, ela reforçaria o caixa do governo em 20 bilhões e meio de reais nesse ano e outros 41 bilhões em 2026. E isso, obviamente, gerou uma série de críticas dos parlamentares. Planalto revisou o que foi de fato enviado e diminuiu essa alíquota. Só que essa alteração não foi suficiente para garantir a aprovação e a proposta foi derrubada na Câmara e no Senado. Com essa derrota, o governo editou a medida provisória que hoje está sendo discutida no Congresso e a expectativa de que essa MP fosse votada ontem na Câmara. Isso não aconteceu ali por volta das 7 horas da noite. Esse texto acabou saindo da pauta e, se não for aprovado hoje ainda no Congresso, esse texto, essa medida provisória que é considerada essencial para o cumprimento da meta fiscal, perde a validade de fato. Hoje é o dia, se não for hoje, não é nunca mais. Só hoje. Valeu, JP.